aos Filipenses. E hoje, nós chegamos no capítulo 2. É muito interessante como que a palavra de Deus ela vai conversando, ela vai mostrando alguns detalhes muito importantes para a vida da gente, para a vida da igreja, né? É assim, não é normal na vida de uma igreja, e também não é normal na vida de um crente, que tudo vá muito bem. Isso não é normal. É engraçado isso, mas não é normal. O negócio é meio estranho. A vida é um negócio esquisito, né? Eu disse domingo aqui que a vida é uma professora implacável. Eu ouvi isso centenas de vezes numa igreja que eu congreguei. O pastor sempre costumava dizer isso, né, que a vida é uma professora implacável. Primeiro ela dá a prova e depois ela dá a lição. Consequentemente, a gente toma 0, porque a gente apanha um pouco para aprender. A vida ela não explica certas coisas que a gente deveria aprender. Então, a vida não é fácil mesmo, a vida é difícil. Principalmente se você quiser fazer a coisa certa. Se você falar, não, eu vou trabalhar direitinho, é difícil, é complicado. Pessoas que num momento eram amigas e depois no outro já não é mais, porque elas começam a achar estranho, porque você mudou, porque você tomou uma posição diferente, não é? A palavra de Deus diz assim, ó, quem roubava, não roube mais, quem mentia, não minta mais. Então, essas coisas são muito interessantes. Todo mundo sabe que é errado. Mas quando mentir parece uma coisa muito simples, né? A gente mente mesmo, fazer o quê? Tal. Não, mas não é bom. Porque quem mente é mentiroso. E pessoas não confiam em gente mentirosa. Quem mente, não confia em quem mente. É interessante. Quem mente, não confia em quem mente. Quem rouba, não confia em quem rouba. Então, a vida é muito interessante porque ela prega algumas peças na gente. Quando a gente acha que tá tudo bem, graças a Deus, mil maravilhas, e de repente, pum, parece lá um ponto e vírgula e a gente precisa refletir. Mas é muito interessante porque isso não é diferente com a igreja de Jesus. Nunca foi diferente com a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, quando você olha aqui para as Escrituras, para as epístolas, você vê que a igreja, se ela cresceu, foi debaixo de dificuldade, não foi com muito dinheiro. Ela cresceu porque Deus cumpriu nela algo que está escrito na palavra. O Senhor Jesus cumpriu na vida da igreja algo que está escrito nela mesma. E o Senhor, dia a dia, ia acrescentando à igreja aqueles que haveriam de serem salvos. O Senhor ia chamando as pessoas. A igreja ia vivendo comunhão, a igreja ia vivendo as verdades, a igreja ia socorrendo os necessitados, que tinha muito necessitado. Nessa época aqui em que os apóstolos pastoreavam a igreja, tinha muito necessitado. Se você acha que tem pobre na igreja hoje, você tinha que ter vivido nessa época aqui. Todo mundo necessitava. Eram muito poucos aqueles que se garantiam financeiramente, porque o império havia destroçado a igreja. Vocês sabem, o apóstolo Paulo mesmo, antes de ser crente, o que ele era? Perseguidor da igreja, ele queria acabar com o movimento. Então, o Senhor se encarregava, pela sua palavra, pela ação do seu Espírito Santo, de ir trazendo as pessoas. Algo primordial dentro da igreja era a comunhão. As pessoas precisavam se dar bem, as pessoas que frequentavam a igreja, elas tinham que se amar. Amai-vos uns aos outros. Mudaram o letreiro da Bíblia, do tótem da Bíblia aqui em Santa Branca. Acho que mudaram hoje, né? Reformaram lá a Bíblia lá, né? Eu ainda preferi o que estava escrito antes, mas tudo bem, né? Estava escrito lá, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas aí apagaram lá e colocaram lá, amai-vos uns aos outros. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ela é imperativa. Ela tem um propósito totalmente diferente do que foi colocado lá agora, e embora o que foi colocado lá agora também é bíblico. Mas amai-vos uns aos outros é sugestivo, mas é misturado. Você pode não servir a Deus e amar o próximo.
Uma pessoa pode não reconhecer que Deus existe e amar o próximo. Uma pessoa pode odiar a igreja e amar o próximo, socorrer o próximo. Uma pessoa pode não crer no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e amar e socorrer o próximo. Agora, quando eu digo assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, eu me complico. Eu me coloco debaixo de um senhorio. E se eu estou debaixo desse senhor, eu tenho que obedecer algumas coisas que, amando o próximo, eu posso estar desprezando. É muito interessante. É muito interessante. Pois bem, então nós estamos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, uma igreja muito interessante. Muito interessante. No capítulo 1, a gente vê que Paulo estava preso lá em Roma. E enquanto ele estava preso, algumas pessoas aqui dentro da igreja se sentiram motivadas a pregar o evangelho. Uau, que maravilha! Todo mundo achava que a igreja ia enfraquecer, muito pelo contrário. Prenderam o pastor e a igreja bombou. Nós temos um compromisso pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Essa igreja entendeu que o compromisso dela não era com o pastor primeiramente, não era com Paulo. Embora ele fosse um apóstolo chamado por Jesus, o compromisso da igreja não era com o apóstolo Paulo. Assim como o compromisso da igreja hoje não pode ser com o pastor. O compromisso dos irmãos aqui não é comigo. Eu sei, os irmãos me amam, eu amo os irmãos, nós estamos trabalhando com um só propósito, um só objetivo, mas o compromisso dos irmãos não é comigo, porque eu posso cair. Eu posso falhar, eu posso morrer, eu posso ser preso. A cadeia é aqui do lado. Ó. Né? Vocês fazendo culto aqui, eu estiver preso ali, eu vou estar chorando. Eu vou estar ouvindo tudo o que está acontecendo aqui, porque estou na janela da cadeia ali, está bem do lado. Então, por que alguns irmãos aqui em Filipenses, na cidade de Filipos, compreenderam que eles tinham que continuar pregando o evangelho? Porque o compromisso primeiro deles não era com Paulo. Eles receberam o evangelho através desse homem. Mas eles compreenderam, nós não estamos firmados nas palavras de Paulo. Ele nos ensinou que o que ele recebeu do Senhor, ele nos ensinou. Então nós temos que viver a partir daquilo que o Senhor transmitiu. E aí alguns, vocês sabem, né, a gente comentou aí, eu acho que já por 2 semanas, que alguns irmãos foram motivados pelo Espírito Santo a pregarem com mais coragem, com mais ousadia, embora o império havia prendido Paulo. Mas a gente sabe também que no meio desses crente é um troço de louco, gente. A gente sabe que no meio dessa igreja aqui, tinha esses que pregavam por amor, mas tinha também aqueles que resolveram pregar por ambição egoísta. Vou ganhar dinheiro com esse negócio. Ó. O apóstolo saiu da frente, agora é comigo. Ambição egoísta. Eles estavam pregando porque queriam lucrar de alguma forma. Não é diferente hoje. Infelizmente, a gente está vivendo um tempo do evangelho que tem muito cara rico às custas da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse assim, ó, aquilo que de graça recebestes, de graça dai. Não. Eu vejo possibilidade de ficar rico pregando o evangelho, eu vou ficar rico. E muita gente está milionário mesmo. Não é rico, não. Rico é até uma ofensa. O cara está trilhardário por causa do evangelho. Bandido dentro da igreja. Tinha gente aqui, entre os filipenses, que pregavam por ambição egoísta. Eles queriam, de alguma forma, brilhar mais do que aquele que havia sido chamado por Deus. E havia também aquele grupo nessa mesma igreja que pregava o evangelho genuinamente, verdadeiramente, por rivalidade. Eles queriam prejudicar ainda mais o apóstolo Paulo, que já estava preso. Por incrível que pareça, o negócio é doido. Mas era isso que estava acontecendo nessa igreja. Eu não vou frequentar essa igreja mais. Ninguém disse isso. Ninguém disse isso. Nem o apóstolo Paulo. Quando a notícia chegou para ele lá, falou, Paulo, rapaz, o negócio está feio lá na igreja que você plantou. Por quê? Ó, tem gente que prega por amor, tem gente que prega por ambição egoísta, por inveja, e tem aqueles que pregam por rivalidade para prejudicar você. E falou, glória a Deus, cara. O evangelho está sendo pregado e é isso aí o que eu mais quero. Ele se alegrou. Ele disse no capítulo 1, eu me alegrei quando eu ouvi que o evangelho está sendo pregado
com verdade, embora não havia verdade no coração de alguns crentes. Extraordinário isso. É um negócio de louco. O evangelho que eles estavam pregando iria reprová-los mais cedo ou mais tarde. O evangelho ia cortar de maneira desfavorável a vida deles. Eles seriam condenados por algo que eles estavam fazendo, pensando que estava certo. Dani, eu preciso só que você jogue aqui para mim o Holy Lyric, o Filipenses 2. Você pode abrir o capítulo 2, que eu vou citando aqui. Gente, quando Paulo entendeu a situação que estava a igreja em Filipos, olha que coisa interessante. A igreja de Filipos foi a primeira igreja da Europa. A primeira igreja da Europa foi essa. Paulo pregou aqui, plantou a primeira igreja na Europa, Filipos. Depois de saber algumas coisas, a situação que a igreja estava, e é natural que quando um missionário, um pastor, ou alguém que plante uma igreja, e ele fique sabendo que a igreja está passando uma dificuldade, ele não deixou a igreja naquela dificuldade, ele deixou a igreja bem. Mas depois de um certo tempo, por alguma razão, a igreja começou a sofrer. E ainda hoje acontece. Alguém planta uma igreja num determinado lugar, manda o que a igreja costuma chamar de obreiro, né? Manda um pastor para lá, e de repente as coisas fogem do controle. Geralmente isso acontece porque pessoas começam a ser individualistas na igreja. E não dá para a gente ser individualista. Não dá para a gente vir para a igreja e a nossa mão fala, eu vou ficar em casa hoje. Não, ou vai o corpo inteiro ou não vai. Porque não dá para dividir, o corpo ele precisa estar completo, né? Geralmente, quando a individualidade aparece, quando a concorrência começa a surgir dentro da igreja, divide. Eu toco melhor, eu canto melhor, a minha voz é muito mais bonita, a minha voz é muito mais suave. E a igreja se divide. O corpo começa a sofrer, porque conforme vai caminhando dentro dessa situação, isso começa a aparecer. E isso não funciona na igreja de Deus. Deus não age como ele gostaria de agir na igreja. Pois bem, quando Paulo tem informações com respeito à situação da igreja, ele ora, indiscutivelmente ele ora, pedindo que Deus dê direção. Não é assim que a gente faz, quando as coisas começam a ficar difíceis, a gente ora. Se bem que quando as coisas estão bem, está fluindo, a gente também ora, agradecendo. Mas principalmente quando a gente começa a perceber que está se levantando dificuldade, ou o trabalho não está indo como deveria, a gente começa a orar. Senhor, tem misericórdia, nos ajude, mostre para a gente o caminho que a gente tem que tomar, as decisões certas, quem eu preciso chamar para colocar à frente, para estar trabalhando, tudo isso a gente faz. Pois bem, a partir do verso 19, capítulo 2, a partir do verso 19, olha que interessante, o que Paulo escreve a essa igreja. Espero, ou seja, eu desejo no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente. Uau, Timóteo, um jovem pastor, companheiro de viagem missionária de Paulo. Eu espero no Senhor Jesus brevemente enviar para vocês, para a igreja de Filipos, Timóteo. Para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Eu vou me sentir confortável sabendo que Timóteo está aí, na igreja com vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Aqui é um problema. Vamos caminhar um pouquinho nisso aqui. A igreja de Filipos estava tendo sérios problemas. Um grupo pregava porque amava a Deus. Um outro pregava porque era invejoso.
Não, o que é isso agora? O que Alexandre está pensando? Só porque ele morou na França? O que há? E eu sou de Santa Branca? Não, eu sou melhor do que ele. Não, não pode. Não sei o quê. O que é isso? De onde saiu esse cara? Rapaz, agora está tocando violão, não tem mais órgão. O órgão estava aqui há 50 anos. O que aconteceu? Tá aí. Aí começa a gerar inveja. Tinha esse pessoal. Inveja. O outro por ambição egoísta e o outro por rivalidade. Tudo isso acontecendo. Aí Paulo diz o seguinte: meu Deus, eu preciso colocar alguém lá. A Bíblia não diz se o apóstolo Paulo conversou com alguém. Meu querido, você não poderia passar um tempo lá em Filipos? A igreja está com dificuldade de caminhar. Está acontecendo algumas coisas dentro da igreja que não deveria acontecer. Você não poderia... Não. Rapaz, não posso. Mas por quê? Porque eu trabalho. Se eu for para lá, quanto é que eu vou ganhar? Como é que eu vou dirigir a igreja se eu não tenho salário? Quem que vai me pagar o combustível? E o aluguel? Quem vai pagar o aluguel? Eu não vou morar em qualquer beco. Quero morar numa casa confortável. Eu vou estar à frente da igreja. Eu preciso morar num condomínio. Eu estava no trabalho 3 anos atrás, talvez, e um pastor famoso em São José dos Campos, mais ou menos famoso em São José dos Campos, eu o atendi no balcão, o assunto não tinha nada a ver, nada a ver, não sei por que ele entrou, que ele disse o que disse. Mas eu estava atendendo ali, passando material para ele disse para mim o seguinte: olha, irmão, para eu pastorear uma igreja, eu tenho que morar dentro de um condomínio. Se não, pensei comigo, entendi nada. A gente não estava falando nada disso. Como assim, para você pastorear uma igreja, você tem que morar no condomínio? Então pague o condomínio. Ana, acho que é mais justo, né? Você paga você o condomínio. O apóstolo Paulo disse aqui, ó, não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero. Não é interesse mentiroso, não. É interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Ninguém estava nem um pouco preocupado se a igreja lá em Filipos estava bem ou estava mal, se ela estava indo de vento em popa ou se ela estava fechando as portas. Ninguém estava nem aí. Ninguém estava nem uma vírgula preocupado com a igreja. O povo queria viver. Eu quero as bênçãos, eu quero que o céu se abra, quero que anjo desça com bênçãos sobre a minha vida. Que é o negócio todo que a gente vê hoje. Que a gente vê hoje na igreja. Crentes puramente interesseiros. Querem bênção, promoções, aumento de salário, carro novo. Mas quando você diz assim, querido, precisamos levar um material para o Nordeste. Você pode. A igreja dá o combustível. Não. Não posso. Por quê? O apóstolo Paulo fala por quê. Por que ele procurou pessoas para socorrer a igreja e não encontrou? Versículo 21. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os interesses de Jesus Cristo. Isso é um problema dentro da igreja. Essa igreja tinha gente muito complicada por perto. No meio, entre os irmãos, aos arredores da igreja, o negócio estava complicado. Pregando por inveja, rivalidade, ambição egoísta. E quando o apóstolo Paulo solicitou ajuda para aquela igreja, ninguém se dispôs, ninguém crente, tinha disposição de encarar aquela dificuldade. Para o céu, todo mundo queria ir. Para o céu, todo mundo estava desesperadamente a fim de ir. Não imediatamente, né? Mas quando o apóstolo Paulo solicitou alguém para ajudar, ninguém. Não é estranho isso?
Em se tratando de uma igreja evangélica. Evangélica porque nós seguimos os evangelhos. Não é estranho esse negócio? Você procurar gente para abençoar outras gentes e você não tem ninguém? Ninguém. Porque todo mundo estava interessado só no que era dele. E a recomendação, por isso que ser crente é um negócio louco. Cada um busque os interesses do outro, não apenas o seu. Está escrito isso. O apóstolo Paulo que escreveu isso. É estranho esse tipo de comportamento, porque na igreja primitiva era diferente. Mas vamos supor que essa situação estivesse acontecendo nos nossos dias. Vamos supor que o apóstolo Paulo vivesse entre nós. Ia ser muito complicado. Mas vamos supor que ele vivesse entre nós e plantasse uma igreja num determinado lugar do Brasil, e aí ele chamasse, pedisse, solicitasse obreiros. Aqui é obreiros, tá, gente? O apóstolo Paulo aqui não estava chamando gente comum da igreja. Ele estava chamando gente que possivelmente estava entre os líderes da igreja. Então, nada mais que obrigação. Já que é líder na igreja, o apóstolo Paulo pede e ninguém se manifesta. Ninguém vai. Aí a igreja padece, o evangelho sofre. Crentes sofrem, porque ninguém quer estar com eles. Porque todos estavam buscando somente os seus próprios interesses. Não, eu cuido do que é meu. Desculpa, me perdoe, não me leve a mal, mas não dá. Versículo seguinte. Vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do seu pai. Timóteo era a pessoa certa, era o jovem certo. Gente, a história de Timóteo é impressionante, impressionante. Em uma das viagens missionárias de Paulo, Paulo conhece Timóteo. Ele havia passado pela cidade de Derbe, onde morava o Timóteo. Mas o Timóteo era muito jovem, era um garoto. Acreditam que mãe e avó de Timóteo se converte na primeira viagem missionária de Paulo. E depois de muito tempo, Paulo retorna, depois de alguns anos, Paulo retorna àquela região, passa por aquela cidade, e ele vai buscar saber como que está o evangelho naquela região, naquela cidade. E aí ele tem testemunho de um tal Timóteo, que era conhecido, respeitado, tinha bom testemunho entre os crentes e entre os não crentes na sociedade, tanto na cidade onde morava, como nas vizinhas, na cidade vizinha. E ele se impressiona com aquilo. E ele encontra esse jovem, Timóteo. Ele separa Timóteo para que Timóteo viaje com ele. Façam viagens missionárias com ele. Gente, viagem missionária é um negócio extraordinário. Todo crente deveria fazer. É sério. A viagem missionária, ela toca profundamente no coração da gente. Ela mostra para o crente o que ele dificilmente vai ver na sua igreja. É interessante como o Senhor Jesus desperta no coração de uma pessoa quando ela se envolve num trabalho missionário. Impressionante. Porque foi justamente isso que o Senhor Jesus fez quando veio para esse mundo. Primeiro missionário. Ele veio cumprir uma missão, uma vontade do Pai.
salvar, buscar o que estava perdido, buscar o que era dele e que havia se perdido. Essa foi a missão do Senhor. Então Paulo chama Timóteo, e Timóteo brilha sobre todos os demais. Paulo não encontra nos demais crentes o desejo de servir que havia no coração de Timóteo. Timóteo era jovem, tinha uma vida inteira pela frente. Ele poderia seguir carreira, estudar, ele estava no meio de gregos, ele poderia buscar sua profissão. Ele obedeceu ao chamado. Ele obedeceu ao chamado. Então é interessante a gente pensar que se Paulo estivesse na igreja hoje, como que os líderes responderiam a um apelo desse homem? Nós precisamos pensar isso dessa maneira. Porque hoje a gente vê pelos noticiários aí afora que a igreja, a liderança da igreja, ela anda meio que tropeçando nos próprios pés. Você vê ambição egoísta, rivalidade. Você vê gente se apropriando da igreja como se ela fosse um negócio, e ela não é, ela é um corpo. E esse corpo pertence a alguém, pertence a Cristo. É muito interessante. Como que nós, líderes, pastores, como que nós responderíamos a um chamado do apóstolo Paulo? Olha, se essas pessoas aqui não estavam dispostas a responder positivamente ao chamado de Paulo, eles não responderiam de forma alguma positivamente um chamado do Espírito. Senhor Jesus, se chamasse esses, eles não iriam, não foram para o chamado de Paulo. O que fez a diferença na vida de Timóteo para que ele respondesse tão favoravelmente, de maneira tão obediente ao chamado do apóstolo Paulo, à convocação do apóstolo Paulo? Em 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 e 15, a gente entende o que aconteceu na adolescência desse homem. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Você sabe de quem esse rapaz aprendeu as sagradas letras? Da mãe e da avó. A mãe se encarregou de, desde a infância, desde o começo da adolescência desse menino aqui, ensinar as sagradas letras para ele. Ele absorveu, ele aprendeu, e ele se dedicou às sagradas letras, aos mandamentos de Deus. Isso fez toda a diferença na vida desse homem, na vida desse adolescente, depois que ele se tornou um homem. Eu acho muito interessante quando alguém vem conversar com a gente, eu ouço muito disso lá no trabalho. A pessoa diz assim: Daniel, homem de Deus, profeta. As pessoas têm o costume de fazer isso. Profeta. Como não está me xingando, eu aceito. Não está falando mal, maravilha, bola para frente. Mas um pastor uma vez me perguntou: esses profetas que estão aí, se eles vivessem nessa época aqui, o nome deles apareceria aqui? E o nome do Daniel está aqui.
Mas eu não sou esse cara da Bíblia. O Elias está aqui. Se eu fosse crente nessa época do Antigo Testamento, Deus me levantaria como profeta dele na nação? Se a minha resposta for não, eu não sou profeta hoje. Eu sou um pregador do Evangelho. Mas nesse naipe aqui, mas não é mesmo. Sem medo de ser feliz. As sagradas letras fizeram toda a diferença na vida de Timóteo. O nome dele entrou para as sagradas escrituras, nunca mais vai sair. Eternamente. Vai ficar aqui. Quando nós formos para a eternidade, ele já foi há muito tempo. Acredita-se que Timóteo também foi martirizado. O nome dele permanecerá ali, como uma das colunas da igreja de Deus. A mãe de Timóteo compreendeu a necessidade de ensinar ao filho as sagradas escrituras. Ele foi útil para a igreja. Quando Paulo precisou de alguém para atender às necessidades da igreja em Filipos, ele se apresentou. Eu vou. E foi e passou um tempo lá. Queridos, o nosso nome pode não entrar nas escrituras, não entrará mesmo. Isso é verdade. Mas uma coisa é verdade também. O seu nome pode entrar para a história da igreja. Ainda há tempo. Ainda há tempo porque Deus tem grandes coisas, muitas coisas a fazer pela sua igreja nesse mundo. E tem muita gente se despontando mundo afora para a glória do Evangelho, não para a glória dele. Ele não é ambicioso no sentido de brilhar ao usar o Evangelho. Ele quer que Cristo brilhe pelo trabalho que ele realiza. Esses estão entrando para a história do Evangelho. Estão entrando para a história da igreja de Cristo, que um dia será tirada desse mundo. Enquanto isso, enquanto a igreja permanece nesse mundo, nós temos a oportunidade de brilhar para a glória de Cristo Jesus, como Timóteo brilhou não só na igreja que estava na cidade de Filipos. Esse rapaz auxiliou diversas igrejas que foram plantadas pelo apóstolo Paulo. Éfeso, Tessalônica, a cidade de Tessalônica, Filipos e outras igrejas mais, por onde ele passou com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse: você fica e eu vou continuar a viagem. Daqui a um tempo você me encontra em determinado lugar. Então esse rapaz auxiliou a igreja dos filipenses. Que a nossa vida seja assim também, que nós tenhamos disposição no coração de servir a causa do Evangelho, que nós possamos ter um ouvido afinado, sensível, quando o Espírito Santo, por intermédio da sua palavra ou da sua voz, falar conosco. Eu preciso de você na minha obra. Eu preciso de você representando o Evangelho. Que nós possamos ter um coração pronto para dizer: Senhor, estou aqui. Estou aqui. O Senhor Jesus, Ele guarda, ampara e sustenta. O Senhor Jesus faz isso. Guarda, livra, sustenta os seus. Então, queridos, que Deus abençoe, que nós possamos ter no coração esse desejo. E que esse exemplo de Timóteo fique gravado na nossa mente. Às vezes nós lemos a palavra de Deus de maneira rápida e não percebemos detalhes importantes, como esse. Não tinha ninguém, mas ninguém se dispôs a ajudar uma igreja. Ninguém se dispôs por um tempo a cuidar
de algo que era do interesse de Deus, a manutenção daquela igreja. Eles estavam interessados tão somente na própria vida. Eles estavam cuidando somente dos seus interesses, das coisas que diziam respeito aos seus interesses. Que o nosso coração não seja assim. Que nós nos entreguemos cada vez mais, cada dia mais, à causa desse evangelho